nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Cheio de notícias não, com um caminhão de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão gostaria humildemente de pedir para vocês deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque trazemos notícias do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantíssimas no canal do Corintianeiro para vocês corintianos sobre o mercado da bola, sobre o Murilo, sobre o jogo de hoje. Enfim, estamos cheios de notícias. Fiel, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar, como sempre, o quadro novo que eu iniciei aqui no canal, em que eu separo 5 perguntas para responder no vídeo, não é nos comentários, tá, Fiel? As pessoas estão achando que eu estou respondendo nos comentários. Não, nos comentários eu respondo todos os comentários sem exceção, mas eu vou relacionar 5 perguntas, as 5 perguntas mais relevantes e vou responder no vídeo, tá, Fiel? Então, neste vídeo aqui, eu separei 5 perguntas do vídeo anterior para responder no final deste vídeo aqui, não é nos comentários. É no vídeo ao vivo, tá, Fiel? Então, deixa a sua pergunta nesse vídeo, seu nome e a cidade onde você mora, que amanhã eu vou responder a sua pergunta se ela for selecionada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando da partida importantíssima que o Corinthians tem contra o Internacional lá no Beira-Rio. Fiel, partida importante porque o Corinthians já está a 8 jogos sem conhecer derrota, sem saber o que é perder, e temos grandes chances de ir para 9 jogos sem derrota. A sequência mais importante que o Corinthians teve em 2023. Devemos destacar que o Internacional vai jogar com um time praticamente todo ele reserva, porque eles têm Libertadores na terça-feira diante do River Plate, uma ótima oportunidade para o Corinthians se consolidar ainda mais no Campeonato Brasileiro, se afastar mais da zona de rebaixamento e trazer mais confiança para o time. Devemos lembrar também que temos alguns desfalques ainda, como por exemplo Matias Rojas. O Corinthians, Fiel, não vai arriscar em colocar o Matias Rojas até ele estar 100% recuperado, até para a gente não perder ele contra o São Paulo. É imprescindível que o jogador esteja 100% para jogar a partida diante do São Paulo, porque já perdemos o nosso principal reforço, que é o Roger Guedes. Ficar sem o Matias Rojas, vamos entrar muito desfalcado diante de um clube que se fortaleceu. Aí com o Rames Rodrigues, aí com o Lucas Moura, que já estão liberados para atuar contra o Corinthians, tá, Fiel? Então, aí partida importantíssima hoje que começa a partir das 6h30. E não é só o Matias Rojas, temos também o Gabriel Moscardo, que continua desfalcado. Temos o Mosquito, que continua aí em fase de transição para poder voltar para o Corinthians. E, tirando isso, o Corinthians vai entrar com força total. É o objetivo do Corinthians entrar com força total no Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo já deixou isso muito bem claro, entrar com o time total, por isso que ele está aí poupando o time na Sul-Americana. Mas comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Qual o placar do jogo de hoje entre Corinthians e Inter? Eu vou riscar aqui 2-0 para o Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto aí, concretizando a lei do ex. Comentem que eu quero saber a sua opinião, Fiel. Porque agora vamos entrar no mercado da bola. Fiel, o Murilo, não tem como não iniciar falando do Murilo sobre o mercado da bola, porque é o assunto mais relevante que está tendo. O Murilo está sendo super assediado pela Europa. O Murilo está jogando um futebol digno de Europa, vamos falar a verdade. Um cara totalmente seguro, um cara totalmente confiante, que não sentiu a crise que estava instalada no elenco, quando o Corinthians estava naquela crise lá atrás. Ele vinha jogando todos os seus jogos bem. Foi um divisor de água para o Corinthians, diante de um Gil que só estava errando jogo após jogo sucessivamente. Murilo chegou, subiu da base, se firmou e hoje está valendo aí milhões e milhões de reais. O único problema, a única judiação
diante de toda essa situação, é ser negociado por uma diretoria tão incapaz de negociar os seus atletas. Devemos lembrar que Murilo teve propostas recentemente da Fiorentina e do Napoli. Napoli ofereceu aí 12 milhões de euros, que foi recusado, muito bem recusado, pelo Corinthians. Quando a diretoria acerta, nós não temos problemas de falar aqui. Não é perseguição, é apenas fatos que eu apresento para vocês, tá? Mas o que acontece nas últimas horas com o Murilo, o que acontece de mais novo, eu vou contar para você agora, de forma detalhada, para você sair daqui atualizado. Tá vendo? Por isso que é importante você se inscrever no canal do Corinthians Janeiro e deixar seu like aí para nos ajudar, porque aqui eu trago a notícia conforme você merece, mastigada, detalhada. O Napoli prepara outra proposta para fazer para o Corinthians que chegue nos 20 milhões de euros ou que se aproxime. As últimas notícias é que essa segunda proposta, já teria até feito, que seria de 16 milhões e meio de euros, e foi recusada novamente pelo Corinthians. Até aí tudo bem. Eu acredito que o Corinthians vai vender sim apenas por 20 milhões de euros, ou um valor muito próximo ali, entre 19 milhões ou 18 milhões e meio de euros para o Corinthians poder ceder o Murilo, tá? O problema, fiel, é que agora a Inglaterra entrou no negócio. E as informações que temos é que o time seria o Manchester City, do técnico Guardiola. Inclusive o comentarista Souza, no programa Os Donos da Bola, soltou que o próprio Guardiola teria ligado para o zagueiro. Essa é uma informação que eu não tenho como provar. Como eu disse, eu não estou nem aí para clique. A minha intenção aqui é ser totalmente transparente com você. E não é só porque é os donos da bola, e não é só porque é um jogador que já esteve no meio de futebol e está no meio de pessoas influentes do futebol que eu vou afirmar para vocês com certeza. Estou dizendo aqui que a informação é dele, que o técnico Guardiola ligou para o Murilo. Corintianeiro, por que você não crava isso? Porque o Manchester City, cara, eles têm muito dinheiro, eles não precisam do treinador ligar. Se o Corinthians quer 20 milhões de euros para negociar, ou um valor bem próximo disso, eles vão lá e pagam. O Guardiola não tem que ficar ligando aí para o Murilo. Então eu não sei até que ponto essa situação, essa ligação pode ser verdadeira ou não. A única coisa que eu sei é que existe o interesse do time da Inglaterra e a possibilidade de ser o Manchester City é gigante. E se for o Manchester City, a coisa piora mais um pouco, porque o Manchester City é um clube aí multimilionário. E se for o Manchester City, eles vão chegar nos 20 milhões de euros ou aproximar. O Murilo tem o perfil perfeito para a Europa. Jovem, que eles estão contratando um jogador muito jovem já para se adaptar ao futebol. Promissor e com grande perspectiva de venda futura. Então eu acredito, fiel, que lamentavelmente não vai ter como fazer nada. Vai ser igual o Roger Guedes, o Murilo vai sair do Corinthians. Não adianta a gente ficar adiando o inevitável. O importante é que o Murilo, pelo menos diferente do Roger Guedes, que o Duílio pelo menos negocie o cara para terminar o ano, que ele possa ficar até dezembro e sair no início de janeiro, se for para sair mesmo. Porque temos copas importantes, como o Sul-Americano, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, que estamos crescendo aos pouquinhos. Então é de suma importância que o Murilo fique, até porque hoje ele é o nosso principal jogador. Então, Inglaterra entra na briga, provável que seja o Manchester City, e se for, as chances aumentam mais ainda do Murilo sair. Porém, fiel, existe uma coisa muito importante também. Quando o clube quer contratar e tá com a bala na agulha para chegar e comprar o jogador, geralmente eles não querem esperar não, eles querem pagar e já receber o pacote, já receber o jogador, já receber a entrega nas suas melhores condições físicas. Até porque se o jogador fica aí até dezembro, corre o risco de se lesionar e perder a grande chance de sua vida, porque venhamos e convenhamos, é o sonho de qualquer atleta hoje ir para a Europa. Mas eu quero que vocês comentem aí sobre o Murilo. O que vocês acham? Que a próxima notícia, antes, ainda temos mais notícias sobre o mercado da bola. Temos as perguntas dos inscritos que eu vou responder. Fiquem até o final do vídeo, hein, fiel? Porque antes de entrar totalmente, eu tenho uma notícia muito importante aí. Porque
O Corinthians, fiel torcida, o Corinthians, 40 milhões de torcedores mais apaixonados do Brasil, contratou o Lucas Veríssimo e até agora ele não estreou. O Lucas Veríssimo estava liberado para jogar contra o Bahia, naquele jogo que o Matias Rojas machucou. Ele já tinha bidado lá. Eu tinha entrado no boletim informativo da CBF lá, que até agora não estreou, nem contra o Lanterna Vasco estreou o jogador. O que acontece? Porque o Lucas Veríssimo, em entrevista, disse que estava bem fisicamente, disse que era chegar e jogar. Quer dizer que o Corinthians contratou um cara que não está atuando bem. Porque se ele tivesse sendo um leão de treino, ele já tinha ganhado sua oportunidade. E o Lucas Veríssimo, com certeza, já veio para substituir o Murilo, ou eventualmente o Gil, que erra jogo após jogo. Então, se o jogador está bem, como ele diz, se ele está treinando, se não tem nenhum tipo de problema, qual que é o problema que o Lucas Veríssimo ainda não estreou? Ou o Corinthians contratou o Lucas Veríssimo para ser sombra do Gil? Ou para esperar só o Murilo ir embora para ele entrar como titular? A gente não consegue entender, porque quando você contrata um jogador por uma posição que está faltando, uma posição que estamos com dificuldades nela, que somos deficitários nela, ele já chega para jogar, assim como o Matias Rojas, que já veio e já jogou. Matias Rojas nem treinou direito e já foi para titular. Vamos enfrentar o São Paulo aí no dia 16 e a gente queria ver como o Lucas Veríssimo está, para ver se ele tem condições de ser titular ou não. O Corinthians não pode fazer é pagar um alto salário pelo jogador e ele chegar aqui e não atuar. Aí é uma contratação furada. Então a gente queria saber mais informações aí, como que o Lucas Veríssimo está atuando nos treinos, como que ele está agindo. Acredito que se ele tivesse muito bem, ele já teria ganhado a oportunidade. Mas pode ser que ele estreie hoje diante do Internacional, hein? Ou pelo menos jogue alguns minutos do jogo. Vamos aguardar aí para ver o que acontece com o Lucas Veríssimo. Mas comentem aí, fiel. Vocês acham que o Lucas Veríssimo foi uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Comentem aí, porque agora vamos falar ainda sobre o mercado da bola. O Corinthians tem duas engrenagens que podem ser contratadas ainda, que não fechou com nenhum clube de futebol, que é o Alex Sanches e o Luciano Vieto. O Corinthians não, a situação dá preferência totalmente para o Luciano Vieto. E eu vou explicar para vocês. O Luciano Vieto encaixaria ali muito bem na posição do Roger Guedes, que é uma posição que vai nos fazer falta ainda, porque a gente não tem um jogador decisivo como ele, ou um jogador que joga pelaquela beirada do campo. O Alex Sanches seria mais centroavante ali no lugar do Yuri Alberto. Corintianeiro, por que você está falando isso? Está tendo negociação e o Corinthians iniciou algum tipo de consulta, algum tipo de contato com o jogador? Claro que sim, fiel. Aqui eu trago para você é na lata, que eu trago para você de imediato, atualizado. Corinthians consultou Luciano Vieto se ele teria interesse de jogar no Brasil, sim. E o jogador vê o Corinthians com bons olhos, sim. Porém, o salário do jogador é muito caro, tá, fiel? Ele não é um jogador barato de se negociar. Porém, é o perfil perfeito que o Corinthians gosta. Jogador que apresenta uma boa indicação de mercado. Jogador sem vínculo empregatício, sem contrato vigente. É o tipo perfeito que o Corinthians gosta de contratar. Aliás, é o que o Corinthians vem contratando nos últimos tempos. Tudo jogador sem contrato. Então não vão achando aí que o Corinthians não negocia. O Corinthians consultou sim. Após essa consulta eu não tenho informação se o Corinthians continua negociando com o jogador. Sim ou não, eu não sei se o Corinthians continua negociando. Aqui para mim não interessa inventar notícia e sim trazer para vocês de forma detalhada e transparente. Só sei que o Corinthians consultou a situação do Luciano Vieto, tá, fiel? Eu repito, o Corinthians consultou e perguntou se o jogador teria interesse de jogar no Brasil. E o jogador vê o Brasil, não detalhadamente só o Corinthians, hein? Mas vê o Brasil com bons olhos. Tem outros clubes aí que estão interessados no jogador também, como o Atlético Mineiro, como o próprio Flamengo. Então o Corinthians deveria agir rapidamente, para trazer o jogador, até porque, fiel torcida, o nosso adversário está se reforçando.
O São Paulo está se reforçando. Contratou o Rames Rodrigues, a gente não sabe como vai estar, mas é um jogador com experiência de Europa, um jogador que jogou as principais ligas do mundo. Obviamente que não vai fazer feio. Ah, o cara tá velho. Olha o que o Suárez fez aqui. Olha o que o Renato Augusto faz. É um jogador que tem facilidade de se aprimorar e que se disputou as principais ligas do mundo. O Brasil não faz parte das principais ligas do mundo. Ele está bem cotado ali, o nível de dificuldade, mas não é a maior. Então, às vezes, o jogador consegue se adaptar rápido e pode ser um bom reforço aí para o nosso adversário, que vamos jogar no dia 16 pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. É um adversário que se reforçou, é um adversário que vai apresentar o jogo contra nós mais sólido, mais firme, mais forte. Vai ter o Lucas Moura também, que dispensa comentários e apresentações. E o Corinthians luta para recuperar o Matias Rojas, que chegou para ser protagonista, ótimo, vai nos ajudar muito, mas parou por aí. Parou por aí, porque o Matias Rojas já era titular junto com o Roger Guedes, que fazia um Corinthians forte. Perdemos o nosso principal jogador, o nosso artilheiro, o nosso matador, artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro do Corinthians com 43 gols. Então o Corinthians está muito passivo, como se nada tivesse acontecendo. Essa é a grande realidade. Aí o que me desmotiva, fiel, em querer que o Corinthians se fortaleça é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito básico para vocês. O Duílio Monteiro Alves, no seu início de mandato, estava parecendo um leão, querendo contratar Cavani, Diego Costa. Vocês lembram de toda essa situação? Michael, agora, e não contratou. Agora, no final do seu mandato, sendo que ele tem que entregar a cadeira em dezembro, qual a motivação que ele tem de deixar o Corinthians forte? Porque já deixou muito bem claro que ele não ama o Corinthians, que a administração que ele fez durante esses 3 anos foi péssima. Então, se ele não conseguiu fazer o que gostaria de fazer no início de seu mandato, porque agora, faltando alguns meses, ele vai fazer. Então, eu acho que ele vai preferir não se arriscar, até porque existe até uma ética, você não pode contratar jogador com muito tempo de contrato, sendo que ele tem que entregar a cadeira agora, em dezembro, e não acredito que ele está motivado a fazer um trabalho faltando poucos meses para acabar o seu mandato. Então, existe a possibilidade sim do Corinthians não trazer mais ninguém, não contratar mais ninguém, ficar com esse time aí e ainda sair jogadores. Porque o Murilo corre o risco altíssimo de deixar o Corinthians antes de dezembro também. Então, não vejo motivação no presidente do Corinthians a contratar e deixar o elenco mais forte, faltando pouquíssimos meses para ele deixar o seu mandato. Fiel, transferindo bem a notícia, estão captando bem a notícia do Timão. Então, o que tem de atualizado do Corinthians é isso. Agora eu vou responder as 5 perguntas mais relevantes dos inscritos, tá, Fiel? Então, a primeira pergunta aqui é sobre, deixa eu ver, Gustavo Mosquito, corintianeiro. Gustavo Mosquito está apto a substituir o Roger Guedes? Pergunta do Sandro Gonçalves, de São Paulo. Sandro, não. O Gustavo Mosquito vem de recuperação, cara. Ele não está totalmente apto para substituir o Roger Guedes, não. Até porque é um jogador que se contunde, como ele contundiu de forma séria, e leva um bom tempo para ele voltar a ganhar ritmo de jogo, para ele voltar a ganhar confiança. E com o futebol do Mosquito, com todo respeito, nunca chegou nem perto do futebol do Roger Guedes, mesmo que ele esteja 100% recuperado. É um jogador importante, sim. É um jogador que nos ajudou bastante, sim. Foi bastante tempo titular do Corinthians, emplacando aquela velocidade ali que todo mundo conhece. Mas não é o substituto para o Roger Guedes. Outra pergunta aqui é sobre o mercado da bola. Corintianeiro, quem pergunta aqui, a pergunta é o Flávio de Oliveira. Flávio de Oliveira aí de Ribeirão Preto. Corintianeiro, Alex Sanches e Luciano Vieto pode vestir a camisa do Corinthians? É aquilo que eu acabei de falar no vídeo aqui. Existe a chance sim, mas eu não vejo grandes motivações aí nessa diretoria do Corinthians. Não vejo motivações para eles querer fazer um investimento, para eles querer melhorar o Corinthians. Faltando pouquíssimo tempo aí para acabar o mandato deles, tá? A outra pergunta aqui é do Wellington Nolasco. O Wellington Nolasco é de São Paulo. Ele pergunta o seguinte:
É a mesma coisa que eu peguei e falei aqui para vocês há pouco tempo, fiel. E o Veríssimo, Corinthianeiro, vai jogar ou não? Então, a situação do Lucas Veríssimo é aquela que eu passei aqui também. Lucas Veríssimo, estranhamente, não fez a sua estreia até agora, sendo que o jogador já deu entrevista dizendo que estava bem, dizendo que estava apto e até agora não jogou. Esperamos aí que ele possa fazer a sua estreia hoje, diante do Inter, por exemplo. Pode ser que o jogador jogue alguns minutos. A próxima pergunta é da Rafaela Souza de Guarani. Corinthianeiro, Renato Augusto vai renovar com o Corinthians, sim ou não? O pedido do Renato Augusto, Rafaela, é renovar por mais um ano. Com exceção de muitos jogadores, eu acredito que o Renato Augusto mereça uma oportunidade, até por tudo que ele vem fazendo no Corinthians para jogar mais um ano. Porém, esse contrato não pode ter cifras financeiras aumentadas, até porque o jogador não consegue disputar um campeonato inteiro com tanta intensidade. Renato Augusto sendo um dos principais meias atacantes do Brasil, hoje na atualidade, mesmo com 35 anos de idade, merece ter o seu contrato renovado sim, tá? Porém, o Corinthians deveria manter uma certa cautela, não colocar ele para jogar todos os jogos, colocar para jogar mais jogos dentro da Neoquímica Arena, jogos importantes, não utilizar ele a todo tempo e a todo jogo, até para preservar o jogador, para ele que possa jogar o maior número de jogos possíveis, tá, fiel? Então aqui vamos à última pergunta aqui dos inscritos, tá? Corintianeiro, quais jogadores vão renovar o contrato em dezembro e quais jogadores vão sair? A pergunta aqui é do Humberto de Souza aí, que é de Araxá. Humberto, detalhes de todo jogador eu não sei, mas acredito que Juliano não deve renovar, Gil também não deve renovar, o Fagner renova, Roger Guedes já saiu, mas era só 2025 também. Enfim, tem muitos jogadores do Corinthians que vão vencer o seu contrato em dezembro. Não me recordo o nome de todos aqui agora, mas se o Corinthians não renovar com a maioria desses contratos, já fiz um vídeo aí no passado falando sobre isso, o Corinthians vai aliviar da sua folha salarial mais de 7 milhões e meio de reais. Olha que interessante, fiel. 7 milhões e meio de reais que o Corinthians vai aliviar da sua folha salarial, não renovando aí com o Gil, não renovando aí com o Juliano, em outras peças aqui. Bruno Mendes provavelmente não vai renovar, vai sair de graça. A base salarial do Corinthians hoje, dos atletas que não vão renovar, é mais de R$500 milhão. Os caras ganham aí mais de R$500 milhões no Corinthians. O Corinthians dispensou recentemente o Luan também, que ganhava R$800 mil no Timão. Então tem muitos jogadores que não vão renovar o seu contrato. Cantilho, por exemplo, ganha R$350 mil e nem utilizado é, tá? Fiel, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Não deixa de fazer sua pergunta, hein? Faça sua pergunta que eu já vou responder no próximo vídeo agora. Você vai ficar aí dormindo na selva? Tira aí a sua dúvida. Então, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença. Quero ver sua inscrição aí no canal e seu like. E vai Corinthians!